Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje estou aqui em nome do Santuário São Judas Tadeu para fazer um grande convite que pode sim transformar a minha vida e a tua vida, que é a novena de Pentecostes, que será do dia 15 de maio ao dia 23 de maio. Dia 23 de maio, onde é a grande festa de Pentecostes, onde toda a igreja vai clamar esse envio, esse batismo do Espírito Santo que vai fazer nova todas as coisas, que nos tornará homens e mulheres novos, repletos do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe de participar. Sábado, missa às 19 horas. De segunda a sexta, missa às 19h30 e no domingo, missa às 8, às 10 e às 19. Participem, teremos missas presenciais com todas, observando todas as regras sanitárias e também, se não for possível estar aqui, participe conosco da sua casa pelas transmissões virtuais. Que o Espírito Santo renove as nossas vidas e assim seja. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 22 de maio de 2021, sábado da 7ª semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a Santa Ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? E Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vemos aqui novamente Pedro, parece que protagonizando, uma outra situação. Então eles estão lá reunidos e quando Pedro olha para trás, ele vê quem? João. E ele olha para João e a gente até não entende por quê, Porque talvez da forma que Jesus havia dito para ele, fala: olha, quando a gente é novo, quando você era novo, você se cingia, se vestia e ia para onde você queria. Mas quando você for mais velho, outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. Aí Jesus estava já dizendo uma prefiguração de como seria a morte de Pedro. Talvez Pedro, incomodado por isso, sem talvez entender muitas coisas, vê João e pergunta para Jesus: e tá bom, mas tudo bem, eu não entendi muito bem, mas e esse aí? O que vai ser desse? E Jesus é tão dócil, até nas respostas. Jesus vai dizer assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso, Pedro? É mais ou menos Jesus querendo dizer: isso não tem nada a ver com você, isso não é da sua conta. E quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes nós olhamos as pessoas que estão em volta de nós, as pessoas talvez lá no nosso emprego, que tem alguns cargos, e nós ficamos pensando: puxa, mas eu faço tudo isso, eu fiz isso, eu estudei, mas veja ele, olha o outro,
Mas, nossa, eu tenho essa vida aqui, tudo certinho, e estou passando por essa dificuldade, e olha aquele lá que leva aquela vida. Quantas vezes não temos esses pensamentos? E o que isso nos leva? A salvação é única, a salvação é para cada um de nós. E da mesma forma que Jesus Cristo disse para Pedro, disse para cada um de nós, segue-me. É isso que Jesus Cristo espera de nós, segue-me. Da mesma forma que o Evangelho é um convite, da mesma forma que Jesus fez esse convite, lançou esse convite do Evangelho para cada um de nós, Ele está fazendo esse convite, segue-me. E a decisão é de cada um, individual, independente, por isso que existe o livre-arbítrio. Tem alguns que o seguirão, tem outros que o rejeitarão, tem alguns que seguirão até uma parte, depois não seguirão mais. Então é importante que nós possamos segui-lo até o fim, que nós possamos permanecer fiel, independente daquilo que aconteça. É isso que Jesus está dizendo, São Pedro. Nós sabemos hoje, né? Como ele morreu, crucificado, e na hora da morte ele falou assim, não sou digno de morrer que nem Jesus, e o crucificaram de cabeça para baixo. É isso que Jesus para ele disse a ele, segue-me. E Jesus Cristo, e Pedro seguiu Jesus Cristo até a morte. E por uma graça, não sei se pode dizer isso, até a morte da cruz. E por uma graça maior ainda, Pedro, cheio de humildade, daquele homem que Jesus havia transformado, falou assim, não sou digno de morrer que nem ele. E morreu de cabeça para baixo, crucificado. E Jesus Cristo também está dizendo para cada um de nós, segue-me. E como será esse caminho? Nós não sabemos quais são as tribulações, quais são as lutas, quais são as dificuldades. Nós não sabemos, mas nós sabemos o que tem depois da linha de chegada, que é a ressurreição, que é a vida eterna, que é o céu, o lugar que Deus preparou para cada um de nós. Essa é a graça de seguir. Alguns dias atrás, ainda nessa semana, Jesus Cristo, neste mundo havereis de ter tribulações. Tende coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo é o nosso modelo, que nós, assim como Ele, possamos ter a coragem de viver esse amor, essa entrega que Ele teve ao Pai, que nós possamos ter a mesma coragem de viver o Evangelho de Jesus Cristo e segui-lo, e deixar toda a nossa vida, entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor, deixar que Ele guie, que Ele conduza, e não importa quais são os caminhos, não importa quais são as dificuldades, se Ele permite, é porque é bom para nós. Se Ele permite o mal, é porque Ele é tão bom, que Ele pode tirar um bem maior, que através de uma enfermidade Ele pode salvar, libertar toda uma família. A gente não consegue, nós somos limitados, mas Jesus Cristo, como conclui não só a leitura de hoje, mas hoje a conclusão do Evangelho de João, Jesus Cristo é infinito, Deus é infinito, né? Então está escrito, como que pode o infinito caber dentro do finito? Não dá para entender Deus, e não devemos entender Deus. Concluo aqui, uma vez, o bispo, já o falecido bispo, Dom José Lamberti, ele falava de Maria. Ele falava que a fé não é para ser entendida, é para ser vivida. E ele falava de Maria. Maria foi filha, Maria foi esposa e Maria foi mãe de Deus. Dá para entender? Não dá para entender, porque esse é o nosso Deus, um Deus infinito. E é o que João escreve aqui no fundo, no final. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que é capaz de transformar toda uma noite de lágrimas, de tristeza, num lindo amanhecer, cheio de esperança, cheio de coisas novas. Então, crentes esperançosos, nessa ressurreição, nesse novo de Deus, peçamos a bênção de Deus pela poderosa intercessão de São Judas Tadeu, São José Maria Escrivá, São Marcos, São Padre Pio e de Nossa Mãe Maria, que desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.